Êxodo capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais estes se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor, e assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizeste isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Êxodo capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos, à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança, que estava chorando, e teve compaixão dela, e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: Vai,
a moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: Leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles, e viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus brigando, e perguntou ao agressor: Por que maltratas o teu próximo? E ele respondeu: Quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que voltaste tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: Onde está ele? Por que deixastes o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estrangeira. A morte do rei do Egito. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim.
e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão à tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito, para dizer-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir caminhando por 3 dias, deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro, e também roupas, que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojarei os egípcios.